E aí, tudo bem? Hoje a gente vai falar de X-Men 99 de junho de 1976. Essa história foi publicada no Brasil 3 vezes em formatinho, nas mesmas edições que a gente já mencionou no último vídeo. Almanac Marvel RGA número 8, Grandes Heróis Marvel da Abril 24 e X-Men Classic segunda série número 1 também da Abril. O nome dessa história aqui no Brasil, eu não sei que nome deram na RGE, eu não tenho essa edição, mas aqui você tem o nome e aqui eles cortaram. A Abril fazia muito isso, né? Corta a primeira página da outra história que repete o fim da história anterior. Então aqui não tem nome, eles juntaram duas histórias, mas aqui tem. E se chama Nasce a Estrela da Morte, até curioso, né? Estrela da Morte. Antes que o Star Wars fosse lançado, eles já estavam usando esse nome. Escrita pelo Chris Claremont, desenhada pelo Dave Cockrum e arte finalizada pelo Sam Grainger. Essa história, como eu já venho dizendo, na verdade é extraída, né, pelo menos nessas duas edições da Abril, é uma história extraída da revista Classic X-Men e não da edição original. Essa história especificamente é retirada então da X-Men Classic número 7. Tem aquelas páginas a mais que eu já venho falando, né, que não são da edição original, e nessa história são desenhadas por outro desenhista, ou seja, você está lendo lá Dave Cockrum, a arte do Dave Cockrum, de repente aparece um cara com uma arte totalmente diferente. Esse cara se chama James Fry. A arte dele não é ruim, mas é muito, muito diferente do estilo do Cockrum, que pra mim eu acho uma bobagem terem feito isso. Nessa história a gente tem a primeira menção a um personagem que depois ficou mais conhecido, que é o Mikhail Rasputin. Mikhail Rasputin era o irmão do Peter Rasputin, né, do Colossus, e nessa história ele apenas cita, né, enquanto eles estão indo para o espaço, que o irmão dele era um astronauta soviético e tinha morrido em missão. Era só para ser uma menção, só para justificar que o Colossus estava desesperado de estar dentro daquela nave, mas depois, anos depois, nos anos 90, trouxeram o Mikhail Rasputin de volta, ele acabou se tornando um vilão, todas umas histórias que para mim são completamente desnecessárias. É a primeira menção também a outro personagem bem importante, que é o Black Tom Cassidy, o primo do Banshee. Nessa edição a gente não fica sabendo muito bem quem ele é, só que ele tem alguma relação com o Banshee e também não dá pra ver ele direito, ele está ali nas sombras, ele só apareceria por inteiro numa edição futura, que logo a gente vai falar em outro vídeo. E é engraçado ressaltar que aqui na edição do GHM 24 eles erraram o nome do personagem, escreveram Negro Tom, e aqui em X-Men Classic 2 eles arrumam e colocam o nome certo aqui no Brasil, que é Black Tom. Nas páginas adicionais dessa história, essas desenhadas aí pelo James Fry, a gente tem de novo uma coisa feita ali retroativa, mostrando personagens que ainda nem tinham estreado. Chris Claremont escreve um trecho da história em que aparece novamente o Sebastian Shaw, e ali a gente vê que ele tem um líder, que ele não é o líder do Clube do Inferno nessa época. O líder do Clube do Inferno é o Rei Branco e o nome dele é Edward Ned Buckham. É um cara que conheço bastante, ali bastante, eu não sabia quem era e nunca entendi direito isso, tive que pesquisar para ver quem ele era. Ele era, nessa história retroativa, né, que o Chris Claremont criou só em 1986, ele era o líder do Clube do Inferno e o intuito dele era acabar com os mutantes. Ele tinha contratado o Stephen Lang para reativar os Sentinelas, descobrir o fator X deles para poder criar outros seres superpoderosos, mas ao mesmo tempo eliminar a raça mutante. Depois disso, o Sebastian Shaw teria matado esse Ned Buckham e se tornado o Rei Negro e, portanto, o líder aí do Clube do Inferno. Mas na primeira aparição dele, já na fase do John Byrne, nada disso é dito, só aparece lá que o Sebastian Shaw é o Rei Negro do Clube do Inferno. A história anterior terminou com Banshee, Wolverine e Jean Grey no espaço à beira da morte, né? Os Sentinelas são enviados por Stephen Lang para recapturá-los. Eles vão para o espaço, pegam os três e colocam os três como prisioneiros novamente. Os X-Men que tinham sobrado na Terra, o Ciclope, o Colossus, o Noturno e a Tempestade, se juntam ao Peter Corbeau, que por ser do projeto Starcore, ele tem acesso a ônibus espaciais. Então ele vai até a NASA lá de uma forma meio escamoteada e eles conseguem embarcar numa nave
para resgatar os amigos em órbita. Chegando lá, eles se envolvem numa batalha com os sentinelas, conseguem libertar o Wolverine, o Banshee e a Jean, e quando eles estão já se preparando para fugir, acontece uma coisa inusitada. Eles são surpreendidos pelos X-Men originais, o próprio Ciclope, o Anjo, o Fera, o Homem de Gelo e a Jean Grey, já vestida de garota Marvel, sob liderança do Professor Xavier, que manda o grupo para cima deles, fala: esses caras são os falsários e eu quero que vocês acabem com eles agora. E a história termina assim a gente entender de onde vieram esses X-Men originais, que estão prestes a enfrentar ali os novos X-Men. Hoje não tem momento Logan. Por incrível que pareça, nessa história o Wolverine não abre a boca, não fala nada. Eu não sei se Abril cortou algum diálogo ou se ele realmente não diz nada. Na verdade, nas páginas adicionais ele tem uma fala, mas página adicional para mim não conta, só o material original. Então, dessa vez ele não falou nada, a gente não vai ressaltar nada sobre a atuação dele. É isso aí, se inscreve no canal, curte, compartilha, coloca comentário. A gente se vê no próximo. Próxima edição a gente fala da edição 100, que é uma edição comemorativa, onde os X-Men originais enfrentam os novos X-Men. Como isso é possível, a gente vai ver no próximo vídeo. Até mais.